Olá a todos e bem-vindos de volta ao Histórias Macabras. Neste vídeo, vamos explorar mais 3 casos incrivelmente assustadores, mas apenas parcialmente resolvidos de desaparecimentos. Porque às vezes, mesmo que uma pessoa seja encontrada, isso pode tornar as circunstâncias de seu desaparecimento ainda mais estranhas. Você vai entender o que quero dizer. E, como sempre, aconselho a discrição do espectador. Crescendo no Oregon, ambos os pais de Hannah Hope eram pastores que dedicaram sua vida a servir cristãos nipo-americanos e espalhar a palavra para os não convertidos. Hannah teve uma infância relativamente normal e feliz, mas em algum momento, as opiniões religiosas de seus pais tomaram direções opostas. Eventualmente, essa divergência entre seus pais se tornou tão grande que sua mãe pediu o divórcio. Hannah tinha apenas 15 anos na época, e quando o divórcio foi finalizado, seu pai partiu para trabalhar como missionário em países como Índia, Malta e Zimbábue. E embora Hannah não concordasse com muitas das visões de seu pai, ela o amava e respeitava, fazendo questão de visitá-lo quase todos os anos. Enquanto isso, sua mãe se mudou para um retiro perto de Filadélfia, Pensilvânia. Como jovem, os amigos de Hannah a descreviam como confiável, positiva, carinhosa e sincera. Mas, significativamente, eles também sabiam que ela tinha uma tolerância particularmente baixa para estresse e conflitos, e que parecia não conseguir lidar com situações difíceis e traumáticas tão bem quanto a maioria das outras pessoas. Mais tarde, ela se tornou professora e passaria o verão de 2008 na cidade de Nova York, se preparando para um novo ano escolar que começaria em 28 de agosto. Como professora, ela finalmente sentiu que encontrou seu lugar no mundo, e todos sabiam o quão animada ela estava para conhecer seus novos alunos. Então, quando ela não apareceu no primeiro dia de aula, os administradores da escola ligaram para seu apartamento para ver se ela estava doente ou simplesmente havia dormido demais. Sua colega de quarto disse que ela não estava lá, mas encontrou o telefone, a bolsa e o passaporte de Hannah no chão do quarto. Conforme as horas passavam sem notícias, os amigos e colegas de trabalho de Hannah organizaram uma busca pela cidade, começando pelos lugares que ela costumava frequentar. No dia seguinte, o desaparecimento já era notícia em toda a cidade, e fotos de Hannah foram destaque em jornais, cartazes e transmissões de notícias em todos os 5 distritos. E enquanto ninguém ouviu falar dela enquanto estava desaparecida, ela foi capturada por câmeras de segurança em vários estabelecimentos. Primeiro, ela foi vista em uma loja da Apple em Manhattan, vestindo roupas de corrida e verificando seu e-mail em um dos computadores em exibição. Um homem até perguntou se ela era a jovem que havia desaparecido recentemente, mas ela conseguiu convencê-lo de que não era. 2 semanas depois, ela foi vista em um Starbucks em Soho. Desta vez, um transeunte preocupado chamou a polícia para relatar que tinha visto a mulher desaparecida, mas Hannah saiu pela porta dos fundos antes que os policiais chegassem. A mãe de Hannah confirmou que era definitivamente sua filha nas câmeras, mas o mistério em torno de seu desaparecimento só seria resolvido em 16 de setembro, quase 3 semanas depois que ela desapareceu. Naquela manhã, um capitão de ferry avistou o que pensava ser um corpo morto flutuando no porto de Nova York, não muito longe da Estátua da Liberdade. Estava gravemente queimado pelo sol e parecia estar na água há bastante tempo. Quando o barco se aproximou do corpo, os tripulantes o agarraram pelos tornozelos e ombros para trazê-lo a bordo. Mas, para surpresa deles, a mulher respirou fundo e imediatamente começou a chorar. Hannah foi então levada às pressas para o hospital local, onde foi tratada por hipotermia, queimaduras solares e um caso grave de desidratação.
Quando os médicos estabilizaram sua condição, os investigadores a interrogaram para descobrir o que havia acontecido e como ela acabou na água. Mas, estranhamente, Hannah não tinha absolutamente nenhuma lembrança de nada que aconteceu entre o momento em que desapareceu e quando foi encontrada no porto. No entanto, ela lembrava de quase tudo o que havia acontecido antes. Ela também surpreendeu os investigadores ao dizer que precisava sair do hospital o mais rápido possível, porque tinha muito trabalho a fazer antes do primeiro dia de aula. Em outras palavras, ela achava que ainda era o dia em que desapareceu. Pouco depois, Hannah foi diagnosticada com fuga dissociativa. Fuga dissociativa é uma condição rara caracterizada por perda temporária de memória e grandes períodos de tempo perdido que podem durar de algumas horas a alguns anos. Os sintomas geralmente aparecem primeiro em adolescentes e adultos jovens e tendem a piorar com o tempo por razões desconhecidas. O paciente mais famoso foi um pregador de Rhode Island chamado Ansel Bourne. No final da década de 1880, ele viajou para a Pensilvânia e abriu uma papelaria e confeitaria sob um nome diferente. 2 meses depois, ele acordou sem saber quem era, onde estava ou o que havia acontecido desde que deixou Rhode Island. Embora nem sempre seja o caso, a fuga dissociativa geralmente é causada por traumas, como um desastre natural, guerra ou outros traumas físicos ou emocionais. Os médicos hipnotizaram Hannah várias vezes, mas nunca descobriram nenhum trauma que pudesse ter causado sua condição. Hannah também passou um curto período em um hospital psiquiátrico, onde os médicos a observaram para garantir que ela não representava perigo para si mesma. E os visitantes sempre diziam que ela estava de bom humor, apesar da provação angustiante que havia acabado de passar. Mesmo assim, Hannah não estava convencida de que tinha fuga dissociativa. Ela acreditava que poderia ter sido drogada ou nocauteada e jogada no porto após um acidente de carro não relatado. Seja qual for o caso, seus médicos permaneceram convencidos de que haviam feito o diagnóstico correto, e Hannah eventualmente deixou Nova York e se juntou à sua mãe no retiro. Depois disso, ela se mudou para Maryland para trabalhar como assistente de professor em uma prestigiada escola Montessori. Mas, em setembro de 2013, ela novamente não apareceu no primeiro dia do semestre de outono, assim como fez em Nova York em 2008. Desta vez, um corredor encontrou seu telefone e carteira em uma trilha de caminhada. Uma colega de trabalho até disse que a viu dirigindo para fora da escola naquela manhã. E os investigadores também descobriram que ela não havia dormido em seu apartamento na noite anterior. Para a mãe de Hannah, foi um caso de déjà vu de partir o coração. Mas então, apenas 2 dias depois, ela recebeu um telefonema inesperado por volta das 11 da noite. Em uma voz quase inaudível, a pessoa do outro lado apenas disse: "Mãe?" Hannah então disse à sua mãe que se lembrava de ter ido correr naquela manhã, no primeiro dia de aula, mas depois disso, sua memória estava completamente em branco. Quando recobrou a consciência, estava deitada em um riacho frio em Wheaton, Maryland. Após recobrar a consciência, Hannah foi levada novamente a um hospital local e quando sua mãe chegou, ela contou aos médicos sobre a condição de sua filha. Depois de outra curta estadia no hospital, Hannah acabou se tornando uma professora Montessori certificada e aceitou um cargo em uma escola em St. Thomas, nas Ilhas Virgens Americanas. Após os desaparecimentos angustiantes em Nova York e Maryland, a vida no Caribe era tudo o que Hannah esperava que fosse. A paisagem era incrível, o oceano ficava a uma curta caminhada e ela amava seu novo trabalho e seus alunos. No outono de 2017, ela já tinha 3 anos completos como professora principal.
Quando não estava na sala de aula, ela passava grande parte do tempo nadando e aproveitando a vista da Sapphire Beach, na ponta leste da ilha. No final de agosto daquele ano, o Caribe foi atingido pelo furacão Irma, pouco antes do início do semestre de outono. Muitos moradores da ilha evacuaram, mas Hannah decidiu ficar e enfrentar a tempestade com alguns de seus colegas de trabalho. Durante o auge da tempestade, eles foram forçados a se refugiar na pequena lavanderia do prédio onde moravam. O furacão devastou a ilha e tirou a vida de mais de 50 pessoas. E para piorar a situação, o furacão Maria estava a poucos dias de distância. Mesmo assim, Hannah limpou seu apartamento inundado e continuou trabalhando em seus planos de aula para o próximo ano letivo. Então, pouco antes de o furacão Maria atingir a ilha, a então 32 anos de idade, Hannah desapareceu pela terceira vez. Isso foi percebido pela primeira vez quando ela faltou a uma reunião obrigatória de professores e foi vista pela última vez saindo de seu apartamento em 14 de setembro. Ela também deixou um bilhete para sua colega de quarto, dizendo que iria nadar na Sapphire Beach e que planejava ir à escola depois para cuidar de alguns trabalhos inacabados. Hannah nunca chegou à escola, mas seu carro destrancado foi encontrado em um estacionamento perto da Sapphire Beach, com sua bolsa, passaporte e celular dentro. Alguns outros pertences pessoais foram encontrados em uma lanchonete nas proximidades, onde Hannah costumava frequentar. Mas os funcionários disseram aos investigadores que ela estava agindo de maneira estranha na última vez que a viram. Mais alarmante, porém, na manhã seguinte, suas roupas, sapatos e chaves do carro foram encontradas na areia perto da água. Quase imediatamente, dezenas de voluntários começaram a vasculhar a ilha e a costa ao redor da Sapphire Beach. Parecia que Hannah poderia ter ido nadar, algo que ela fazia com frequência. A guarda costeira então enviou 3 helicópteros para se juntar à busca, mas com tantas outras questões urgentes após os furacões, eles acabaram sendo deslocados para outras áreas. A mãe de Hannah eventualmente se mudou para St. Thomas e passou grande parte do tempo na Sapphire Beach, na esperança de encontrar Hannah. Mas infelizmente, ninguém viu ou ouviu falar de sua filha desde o dia em que ela desapareceu. Cada vez que Hannah desapareceu, foi no outono, na época em que um novo ano escolar estava prestes a começar. E embora ela fosse apaixonada por ensinar, também é possível que ela achasse isso estressante e, às vezes, até esmagador. Em St. Thomas, ela já havia passado 3 anos letivos completos, sem incidentes antes de desaparecer. Mas naquele ano, o início do ano letivo foi adiado pelos furacões Irma e Maria. E isso pode ter adicionado ainda mais estresse e incerteza a um período já difícil. Além disso, Hannah disse uma vez a um bom amigo que o outono sempre foi uma época difícil para ela, embora nunca tenha dito o porquê. Outra conexão entre esses 3 desaparecimentos é a água. Em cada um de seus desaparecimentos, ela foi encontrada ou na água ou perto dela por algum motivo desconhecido. Infelizmente, além disso, não se sabe muito mais. E embora seja fácil presumir que Hannah foi arrastada para o mar após nadar, torna-se ainda mais estranho que não tenhamos ideia do porquê desses episódios continuarem ocorrendo.